A paz do Senhor, amados, aqui é pastor Alex Carvalho, da Igreja Videira Flórida. Estou aqui para repartir com vocês o capítulo 8, Raízes Profundas por causa do chamado, do nosso livro Estabelecendo Raízes Profundas no Ano de Aceleração. Esse capítulo 8 foi escrito pelo pastor Eri Viscara, da Igreja La Vid Margate. Saudaciones, los hermanos de fala hispana. Que bom poder repartir algo aqui do pastor tão amado. E o pastor Eri nos fala nesse capítulo aqui, ele reparte conosco da importância da raiz do chamado, de respondermos o chamado. O início, a origem, a base de toda planta, de toda árvore é a sua raiz. E nós temos certeza que a raiz é sustentada, ela traz o sustento para a árvore conforme os rios, a água que corre. É ali que a raiz busca e encontra o sustento para a força e sustentação da árvore, né? Nós vemos que o chamado de Deus, então, vai gerar esse interesse da raiz em crescer e alcançar. Aliás, a raiz se inicia no chamado de Deus. O Senhor tem um chamado para nós. E a primeira coisa que o pastor Eri nos coloca é a promessa. O Senhor tem uma promessa para nós. Algo que nos atrai, que nos mantém, que mantém a nossa fé, que nos traz sustentação. Ele diz aqui no capítulo 6 de Hebreus, versículo 14, ele coloca esse versículo para nós que diz: certamente te abençoarei e te multiplicarei. É a promessa do Senhor para Abraão. Abraão estendeu raízes nesse chamado, nessa promessa. Nele ele se manteve e teve abundância e prosperidade. Abraão respondeu em fé naquele chamado, conforme a promessa de Deus para nós. E é isso que a palavra do Senhor nos diz, para nos mantermos na promessa, no chamado do Senhor para cada um de nós. O Senhor tem uma promessa para nós, que se cumpre para todo aquele que responde conforme o chamado. A palavra do Senhor nos diz, então, que o Senhor está nos chamando. Ele chama a mim, Ele chama você. Ele tem um chamado para nos retirar dessa situação que o pecado nos colocou, de estarmos sem raízes, sem força, sem esperança. E essa árvore que nós nos tornamos tem que lançar raízes nesse chamado, na palavra de Deus, que é a nossa sustentação, que é a nossa vida, que é o nosso alimento. E o pastor Eri segue então dizendo aqui, nesse chamado que Deus tem para cada um de nós, ele nos coloca o versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem planos de bem para mim e para você. E é Ele que sabe, porque Ele controla tudo, tudo está na mão do nosso Deus. O Senhor tem a água da vida, que pode trazer alimento e sustentação para nós, através do quê? Da raiz da fé. Lançarmos raízes que busquem esse alimento que o Senhor tem. O terceiro ponto, o pastor Eri, nesse capítulo 8, nos diz dos caminhos do Senhor. E ele fala lá do capítulo 55 de Isaías, dos caminhos do Senhor que são o quê? Mais altos, porque os caminhos e os planos que nós temos não são os planos e os caminhos que o Senhor tem, porque Ele tem planos e caminhos mais altos. O Senhor tem algo profundo, alto, grande, infinito para mim e para você. Algo que gera vida, algo que traz esperança, algo que restabelece a vida que foi perdida por conta do pecado, que é sinal de morte. O chamado está feito em Cristo Jesus. Essa mesma raiz que foi lançada em Abraão, que foi estendida até as águas da verdade de vida em Deus, trouxe a semente que é Cristo Jesus. Hoje entregue por nós para que nós possamos ser essa árvore, continuando arraigados na palavra de Deus, que é a nossa sustentação. O Senhor tem planos para mim e para você, de sermos restabelecidos como árvore abundante, próspera, cheia de frutos. Tudo que o Senhor quer são esses planos de bem para mim e para você. E eu queria muito que você experimentasse em lançar raízes conforme o chamado de Deus para mim e para você. Se nós pensarmos juntos, raiz é algo que não se vê,
ela está dentro da terra, mas é ela que traz todos os nutrientes necessários para a árvore crescer e ter fonte, frutos. Pois bem, aquilo que a gente não vê tem buscado alimento, coisas que estão dentro de cada um de nós, a mente, o sentimental, o estudo, o conhecimento, a revelação, coisas que a gente não vê com os olhos de homens. Mas é isso que são as raízes buscando nutrientes. Portanto, não responda conforme o mundo alimenta. As coisas que nós não vemos, que estão por dentro, são como as raízes, se aprofundando e buscando. Busque na palavra de Deus, o rio de água viva que está na verdade de Deus, em Cristo Jesus. Isso vai trazer nutrientes para aquilo que é conhecido, para aquilo que os olhos veem. Você quer resultado naquilo que os olhos veem? Riqueza, bens materiais, prosperidade, satisfação, alegria, família, filhos. Tudo isso é consequência do que não se vê. Pois o que você faz em secreto vai determinar o que é visto. Os frutos são conhecidos conforme o que a raiz busca, do que a raiz se alimenta. Esse é o chamado de Deus para mim e para você hoje. Lance raízes nas águas de vida, que são a sustentação. O pastor Eri termina o capítulo 8 dizendo do apóstolo Paulo, que teve um conflito tremendo de perseguir a igreja e então ouvir um chamado, esse chamado que você está ouvindo agora, do próprio Deus te dizendo: eu te amo, eu tenho plano de bem para você. Esses são os rios que estão passando, e se as suas raízes se mantiverem ali, assim como Paulo, você entenderá que é pela graça que nós somos, que nós temos. Paulo defendeu o seu ministério, escreveu cartas, abriu igrejas, lançou discípulos, formou novos líderes, porque ele conheceu da graça, desse chamado de Deus que está na graça de Cristo Jesus, que nos traz vida e que percorre e faz a árvore frutífera. Se você quer ser frutífero, quer ser feliz, quer ter uma vida alegre, lance raízes nas águas de vida, porque o Senhor te plantou junto a ribeiro. Para todo aquele que respondeu ao chamado de Deus, você é árvore plantada junto ao ribeiro. Portanto, lance raízes naquilo que é vivo. Cristo Jesus venceu a morte. Ele nos dá vida. Lance, assim como Paulo, confie no chamado que Deus tem para você, para mim e para você. Um chamado eterno de vida abundante, onde todos conhecerão e você será até sombra sobre muitos, porque bênção você será sobre a vida de muitos. Amém? Eu quero orar com você sobre esse chamado tão especial que Deus tem para mim e para você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora a tua promessa se cumprindo na vida do meu irmão e da minha irmã. Pai querido, que essas pessoas tenham revelação do teu Espírito, do teu chamado, através da palavra da verdade que liberta. Espírito Santo, traz, Pai querido, atrai o meu irmão e a minha irmã para o chamado poderoso de salvação e transformação que o Senhor tem para mim e para os meus irmãos. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém?